Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo para você. Neste dia do Senhor, nós somos convidados a apresentar ao Senhor aquilo que nós temos, na confiança de que Ele irá multiplicar. O que nós temos? O que temos para ofertar para o Senhor? Muitas vezes temos medo de ofertar a Ele. Muitas vezes preferimos nos esconder, nos afastar. Mas o Senhor nos diz hoje: dá aquilo que tu tens, apresenta no meu altar, apresenta no altar do meu coração e eu farei. O demais é Deus quem faz, nós só precisamos dar os nossos passos. O evangelho deste dia se encontra em João, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso a Filipe para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, neste domingo nós contemplamos este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vejamos aqui que Jesus perguntou a Filipe, o que fazer diante daquela situação. E Filipe ficou sem saber o que fazer. Mas André, que estava atento àquela situação, André apresentou para Jesus um menino. Muitas vezes nós ficamos como Filipe, sem saber o que fazer. Muitas vezes nós pensamos que as coisas se resolvem somente naquilo que é comum. E Jesus queria realizar o extraordinário. E para contemplar o extraordinário naquilo que é ordinário da nossa vida, nós precisamos estar com o nosso coração sensível e atento. É o que fez André. André, sensível e atento àquela situação, não sabia no que daria. Mas André apresentou aquilo que ele tinha. Olha, Jesus, eu trago aqui para o Senhor um menino. O menino, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso era Jesus quem ia resolver. Mas André apresentou aquela pequena oferta, aquele pequeno gesto, ele apresentou para Jesus. Irmãos, nós não podemos ter medo de apresentar para Jesus aquilo que nós temos, ainda que seja pequeno, ainda que seja pouco, ainda que nós não sabemos em que vai dar, mas nós precisamos apresentar para Jesus. Este é um dos evangelhos que eu gosto muito, e que em muitas situações da minha caminhada,
Muitas vezes nas minhas orações eu disse isso ao Senhor. Senhor, toma aquilo que eu tenho hoje. É pequeno, é tão pouco, mas toma e transforma no muito. Multiplica, Senhor. Multiplica os dons, multiplica a graça, multiplica. E esta era uma palavra esta palavra que vai trazendo consolo, que vai nos fazendo contemplar o milagre, contemplar a graça, naquilo que muitas vezes nós nos sentimos incapacitados, mas Deus faz, porque nós apresentamos a Ele tudo aquilo que tínhamos. Apresenta para Jesus hoje aquilo que você tem. Apresenta este menino com os 5 pães e os 2 peixinhos que está dentro do teu coração e deixa Jesus realizar a graça. Este é o movimento que nós precisamos fazer, apresentar, e o restante é Deus quem fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.